A Bíblia cita o uso de camelos, porém alguns estudiosos discordam. Será que a Bíblia está correta ou o quê? Bom, seja muito bem-vindo a este canal, eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar respondendo aqui a pedido de um amigo aqui, né, o Família Cristã. Ele pediu para responder o seguinte: Olá, é bom poder acompanhar seus vídeos. Me tire uma dúvida se possível. Alguns arqueólogos contestam o uso de camelos pelos patriarcas no período patriarcal, sendo que na pesquisa arqueológica comprova que os camelos só foram domesticados séculos depois naquela região. Ou seja, seria um anacronismo na própria Bíblia, né? Então, eu quero estar respondendo isso, beleza? Mas vai ser um vídeo bem rápido, então acompanhe até o final. Na descrição do vídeo aqui você vai encontrar meu curso de grego e também um bacharel em teologia. E vamos a mais um vídeo. É simples. Eu fui pesquisar sobre esse assunto e eu descobri que houve umas 4 ou 5 revistas em 2014 que lançaram artigos, informações dizendo, olha, porque surgiu surgiu um estudo lá na faculdade judaica de não sei da onde, que diz que os ossos dos camelos, aqueles camelos, eles são os mais antigos e que eles são datados da época de 1000 anos antes de Cristo, do período de Davi, e que a possibilidade, ou era um conto, ou um mito, o uso de camelos antes disso, né? Porque você não tem a evidência arqueológica, né? Então são os estudos. Você pode colocar aí camelos na Bíblia, o uso de camelos na Bíblia, ou camelos domesticados na Bíblia. Você vai ver isso. Você vai ver essas reportagens aí de 2014, um monte de reportagens assim. Mas todas elas se baseando no mesmo estudo, na mesma pessoa, na mesma notícia, a base é a mesma. Só que, cara, afirmar uma coisa dessa, ou se basear apenas no que um estudioso disse, ou numa descoberta que era tecnicamente recente para a época, tudo bem, não, mas acabou de ser descoberto, então não, pera aí. Eles disseram que foi encontrado na Palestina 1000 anos antes de Cristo e que são os ossos de camelos mais antigos. Beleza. Só que se você parar para analisar, existem evidências sobre o uso de camelos muito mais antigas, ou existem informações que são muito mais antigas do que os ossos de camelos. Existem pinturas que são datadas do ano 2000 antes de Cristo, mostrando o camelo sendo usado para fazer carga, tá? Então, qual que é mais antigo? O osso do camelo que foi usado lá na Palestina, ou uma inscrição que mostrava o desenho de um camelo sendo usado como burro de carga? E aí, como é que faz? A pessoa que se baseia nisso, ela ignora vários artigos, né? Por exemplo, ela vai ignorar o camelo e no Antigo Egito, né? De Assaber, 1998, a Faculdade de Veterinária e Medicina, a Sylhet University, Abraão e os Camelos Livres, Joseph, de 1954, Jornal de Near Studies, o domesticamento dos camelos no segundo milênio, a evidência para Alalakar e Ugarítico, né? Por Lambert Bulletin American Schools Orient Research, 160, 1960. Quer dizer, os caras se baseiam, por exemplo, nesse estudo e se focam apenas no camelo, no osso do camelo, mas eles se esquecem de olhar outros estudos anteriores e outras evidências, como a evidência pictográfica, né? Porque dentro da arqueologia, dentro da história, você não usa só a evidência, um tipo de evidência, o osso do camelo. Você usa a pictográfica, você usa o relato escrito, né? Por exemplo, a própria Bíblia. Se a Bíblia mencionou, ela é um relato que deve ser levado em consideração. Aí você fala, por quê? Porque tudo que a Bíblia tem comentado, ou boa parte do que ela tem comentado, tem se descobrido alguma coisa arqueológica demonstrando. A Bíblia era a única evidência que mencionava os hititas. Foi se descoberto os hititas. A Bíblia menciona com fartura de informação o reinado de Davi. Mas só hoje você tem o reinado de Davi confirmado, entendeu? Que Davi foi uma figura que existiu. Então assim,
Quando um documento começa a acertar demais, você passa a confiar nele. Só que volta e meia você vai ter meio estudos ou estudos com conclusões um tanto controversas e aí você vai ter algumas mídias que não são que tem um interesse muito grande que você perca a desconfiança na Bíblia, falando porque a Bíblia comete um anacronismo. Não, não. Olha lá, aos estudos anteriores. Porque é o que eu tô dizendo. Quando você vai tirar uma conclusão, uma só evidência ela não serve. Você tem que usar evidência escrita, evidência pictográfica, né, que é a evidência desenhada, porque os desenhos vêm antes da escrita. Você tem artigos escritos anteriormente, né, que eles têm que ser levados em consideração, a não ser que eles estejam desatualizados em si. E um outro detalhe, achou-se os ossos desses camelos na Palestina, beleza? Só que, vamos lá, os camelos começaram a ser domesticados na Palestina no ano 1000. Beleza, beleza. Só que, e se os camelos já foram domesticados em outras regiões? E se o camelo foi domesticado em outras regiões? É igual o ferro. O ferro ele passou a ser dominado por uma região, por um povo, e não todos os povos dominavam o ferro. Se você ler a própria Bíblia, você vai perceber isso. O povo de Deus, lá tem uma passagem lá no povo de Deus, que eles levavam suas enxadas, por exemplo, para serem amoladas pelos filisteus. Por quê? Porque eles não tinham o domínio do ferro. Entendeu? Então, você tem nem todos os povos ao longo da Bíblia. A Bíblia olha como que a Bíblia é um livro interessante. Ela ensina até isso, né? Ela nos ajuda, ela demonstra até isso, que nem todos os povos evoluíram da mesma velocidade. E Abraão, ele vem da região que se tornou a Babilônia posteriormente, né? Regiões lá de Ur dos Caldeus, regiões ali próximas à Babilônia, né? O Suméria, por sul ali e tal. E assim vai. Então assim, mas pegar lá um ossinho de carneiro, eu vou pegar o ossinho do camelo, ó. Esse ossinho aqui prova que a Bíblia tá errada, que tudo que ela tá contando é um mito. Mas você ignora um monte de coisa, você ignora um monte de evidência anterior. Então assim, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link, né, de um artigo em que o cara refuta, um arqueólogo refuta, e que ele deixa um monte de referência de estudos também, imagens, né, que arqueologicamente também são relevantes, que mostram, tá? Então o camelo ele já era um animal domesticado pelo menos há 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, pelo menos. Pelo menos. Então, o cara falar que é só do ano 1000 em diante é tipo, ele tá deixando algumas coisas para trás. É isso, tá? Então, fico muito feliz em responder esse vídeo, responder essa pergunta aí do Família Cristã. A gente está aqui para contribuir, para ajudar. E tá aí o artigo. Eu vi 500 artigos usando a mesma referência bibliográfica, a mesma citação, para falar, dizer que a Bíblia não é válida, porque a Bíblia comete um anacronismo. E só vi um blog. Não, eu vi outros blogs também, né? Mas eu vi um blog trazendo referências arqueológicas acerca do uso dos camelos em pelo menos 2000 anos antes de Cristo. Então, fica aí minha contribuição. Não sou grande coisa, mas a gente fala o que dá, né?